Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Dados nas Alturas. O vídeo de hoje, ele é uma sequência da série System Tables, tabelas de sistemas do Databricks. Eu gravei o primeiro vídeo dessa série e lá eu mostrei como habilitar as tabelas de sistemas do Databricks. Nesse segundo vídeo, eu vou mostrar para vocês como analisar os dados da tabela de billing, da tabela ali onde tem as informações de quanto que você está gastando por workspace, por ambientes, né? Quanto você está gastando por tag, quanto você está gastando por tipo de cluster. Então eu vou mostrar algumas queries para vocês de como você pode analisar essas tabelas e como que você pode extrair valor a partir dessas tabelas, principalmente o time de FinOps ou os times que têm essa responsabilidade de controlar a questão dos custos, do ambiente, etc. Vocês vão ter essa capacidade, né? Databricks já está disponibilizando tabelas com essas informações, informações aproximadas, para que você tenha uma ideia, né, de quanto que você está ali utilizando. Essas tabelas, elas não são ali as tabelas que você tem que se referenciar do quanto que você vai pagar no final do dia. Então, para isso, você tem a parte de billing do seu próprio provedor de cloud, que ali sim você vai ter a representação fidedigna do quanto que vai vir na sua fatura, mas essas tabelas te ajudam no contexto de análise, porque você consegue identificar tendências, onde você está começando gastando mais, onde você está gastando menos, quanto você está gastando por ambiente, quanto que você está gastando por projeto. Então isso te ajuda a identificar tendências, apesar de serem aproximações. O valor também vai estar em dólares, né? Claro que você pode colocar ali uma taxa de conversão, mas às vezes essa taxa de conversão pode ser que ela varie ao longo do tempo nessa taxa de dólar, e aí talvez você não, na sua análise, você não vai refletir exatamente a taxa lá que o seu provedor de nuvem esteja utilizando. Por isso que por isso que eu menciono que é uma aproximação, mas já dá para você ter uma noção, né, do volume ou quanto que você está investindo por projeto, ou jobs que estão gastando mais, estão gastando menos, enfim. Você consegue fazer esses estudos e essa é a proposta dessas tabelas. Vamos lá, o vídeo de hoje ele vai ser bem prático, então eu vou explorar essa tabela de billing com vocês, vou mostrar algumas queries. Se você não assistiu o primeiro, então volta lá, assistir o primeiro vídeo, como habilitar as tabelas de sistemas. E nesse segundo vídeo eu já vou trazer essas tabelas habilitadas para explorarmos. Se clica aqui, né? Se você já tem assistido outros vídeos do nosso canal, então clique aí dá um like, né? E compartilhe o vídeo também, se você está gostando aqui do conteúdo, compartilhe o canal, compartilhe o vídeo. E vamos lá. Vamos começar então aqui a explorar esses dados, né? Então, aqui estão as tabelas que foram habilitadas no vídeo anterior. Então, basicamente, eu mostrei como habilitar essas tabelas de sistemas. Elas ficam disponíveis aqui. Se a gente clicar aqui em catálogo, aqui houve uma mudança também. Antigamente o nomezinho desse menu aqui era dado, né? Desse botão era data. Agora houve uma alteração, ele chama catalog. Então é aqui que você acessa os seus catálogos, aqui que você acessa as suas tabelas, seus esquemas, e aí dentro de System a gente habilitou o esquema Billing, que vem com toda a parte de uso do cliente, né, da empresa. Aqui basicamente existem duas tabelas. A tabela Usage, a gente pode inclusive ver aqui os campos que eu tenho nessa tabela Usage. Eu tenho o Account ID, eu tenho o Workspace ID, então você já consegue analisar qual que é o workspace, né, o ambiente Databricks que você que tá gerando consumo, qual que é o nome do SKU. Aqui são os tipos de recursos computacionais ali no Databricks, tipo Job Cluster, All Purpose Cluster, que é mais para desenvolvimento. Você tem DLT, você tem Serverless, você tem diversos SKUs ali. Qual que é o provedor de cloud? Qual que é o tempo de início do uso, o tempo de fim? A data, as tags, isso é super importante. Então, se você utiliza tags, todos os seus ambientes computacionais, nos jobs que você executa, depois você também consegue ver o custo por tag. Então, imagina que você faça o tagueamento por um departamento específico,
ou por um projeto específico, depois você vai conseguir acompanhar como está a evolução de custos por essas tags. Então, isso aqui é super útil. A gente sempre recomenda o uso de tags. Qual que é a unidade aqui, né? E a quantidade, quanto que eu estou consumindo de DBU. E alguns metadados aqui também, por exemplo, qual que é o ID do job, qual que é o ID do cluster, qual que é o ID do warehouse, qual que é, enfim, uma série de informações complementares para que você consiga aumentar, né, ainda mais o seu escopo de análise. E tem uma outra tabela que também é habilitada para a gente aqui no Billing, que é a tabela de preços de lista. Esse preço é um preço de lista mesmo, ele não reflete se você tem algum tipo de desconto, se você é uma empresa que já usa Databricks, né, você tem uma espécie de desconto, não reflete nessas tabelas de lista de preço aqui, de lista de preço não, de preço de lista. Então, mas o que eu recomendo é o seguinte: se você quer colocar os preços, exatamente os preços que são os preços referentes ao seu contrato, você pode criar uma outra tabela fora desse esquema, porque esse esquema System Tables você não tem autonomia para, né, são tabelas de sistema, você não vai conseguir editar aqui ou criar uma tabela aqui. Então eu recomendo que você, em algum outro catálogo, algum outro esquema que você tenha acesso, você crie uma tabela com seus preços de acordo com o seu contrato, e aí você faça o cruzamento, né? Eu vou mostrar como fazer o cruzamento dessa tabela usage, de uso, com essa de preço de lista, mas você poderia fazer esse cruzamento com a outra tabela que tem refletido ali os seus preços reais, não os preços de lista, caso você tenha algum tipo de contrato aí com a Databricks. Ou, ou você tem algum tipo de desconto também ali com a Databricks, enfim. Então é assim que funciona. Então, esses daqui são preços de lista mesmo. Aqui a gente tem algumas informações. Ah, esse preço pode variar, então você tem o quando que qual que é a vigência do preço naquele SKU. Quando começou, quando terminou, qual que é o SKU. Então, o mesmo SKU pode ter mais do que um preço nessa tabela. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai ter que filtrar isso daqui. Isso aqui ele usa uma espécie de slowly change dimensions. À medida que o preço vai mudando, ele coloca até quando que aquele preço ficou vigente e quando que começou a vigência de um novo preço para aquele SKU, tá? Então a gente tem que considerar isso depois quando for fazer as queries aqui nessa tabela. Muito bom, então vamos lá. Então basicamente nós temos essas duas tabelas e agora eu vou mostrar para vocês algumas queries que vocês poderiam utilizar para explorar os dados dessa tabela. Então, primeira coisa que eu estou fazendo aqui, pessoal, e aí eu vou já dar um play aqui, ó. Eu estou usando o serverless, ó. Você vê que o cluster ele está iniciando. E você vê que rapidamente ele já inicia e já processa aqui pra gente, ó. Já ligou o cluster, ó. Segundos, ele liga já processou. Então você vê que quando a gente usa o serverless aí a experiência do usuário é fantástica, né? Que é muito rápido para processar e para iniciar o cluster, né? Muito bom. Aqui basicamente eu tô, né? A gente viu que tem as duas tabelas, dentro do catálogo System, o esquema Billing, tem a tabela List Prices e Usage. Usage está exatamente o consumo ali, o gasto, né? E List Prices estão os preços de lista. Muito bom. Então vamos lá. O que eu tenho aqui na tabela Usage? Aí eu já tinha falado ali dos campos, mas aqui a gente está vendo agora a tabela. Então eu tenho o Account ID, o seu Account ID ali na Databricks, o ID do Workspace. Então é muito comum os clientes terem, as empresas, né, que usam Databricks terem um ambiente específico para desenvolvimento, um ambiente específico para produção, e aí você tem cada workspace de repente dedicado para um cenário desse, para desenvolvimento, para homologação, para produção. E se você trabalha com arquitetura descentralizada, orientada a domínios, esquema de data mesh, aí você pode ter N ambientes de desenvolvimento, N ambientes de homologação, N ambientes de produção, um para cada domínio de dados ali também. Então aqui a gente tem os Workspace ID.
vale ressaltar uma coisa. Clécio, eu consigo ver o custo por, né, um exemplo aqui, vou dar um exemplo se estiver usando o Azure. Por Resource Group, né, muito comum eu ouvir esse tipo de pergunta. Você precisa fazer uma tabela de lookup. Você vai ter que falar, olha, eu tenho uma tabela aqui de quais são os workspaces, em quais resource group eles estão. Quais são os workspaces, em qual subscription eles estão. E aí você faz um join aqui, aí você vai conseguir analisar também por essas outras categorias. Como que está o meu custo por resource de Databricks por resource group, como que está meu custo por subscrição, enfim. Essa informação ela não está disponível aqui. E da mesma forma na AWS, se você quiser categorizar, olha, esse, esse workspace ele está nessa account específica, ou está na account A, account B, account C, você poderia ter ali criar uma tabelinha de depara esse workspace, account, você cruza aqui, depois você consegue fazer toda uma análise ali em cima disso, utilizando essas outras categorias também, tá bom? Aqui você tem o Record ID, basicamente é um ID para essa tabela, para você ter uma informação, um ID da tabela, um ID isso aqui dessa própria tabela que é gerada aqui. O SKU, e aí o SKU são os tipos de clusters, né? E os tipos de ambiente computacional, Job, Compute, All Purpose, que é mais para desenvolvimento, Job, que é mais para produção, Serverless, SQL, né? E você tem uma série de SKUs aqui. A nuvem, qual que é o Cloud Provider? Nesse exemplo, estou gravando esse vídeo aqui usando a Azure. E aqui você tem a data de início, a data de fim, o tempo, né? O tempo ali com, enfim, data de início, data de fim e com o horário, né? Da utilização. E aqui você tem exatamente qual que é a unidade e qual que é o valor, quanto de DBU que foi utilizado por, por esse processamento e qual que foi o tempo de início e o tempo de fim que gerou esse DBU aqui. Então você tem todas as informações. Você também tem as tags, ó. Olha que legal. Eu preciso até usar mais tags aqui no meu ambiente. Ó. Você vê, tem várias linhas que está sem tag. Eu coloquei uma tag quando eu gravei os vídeos sobre a série DLT. E aqui a gente consegue visualizar, ó. Algumas linhas são referentes à série DLT. Eu vou começar a colocar mais tags agora nos meus ambientes aqui. Beleza. E eu consigo visualizar aqui outros metadados. Então eu posso ver o ID do job, caso seja um job. Se eu estou usando o pool, qual que é o ID do pool, qual que é o ID do cluster, qual que é o ID do warehouse, se eu estiver usando um warehouse. Então eu tenho aqui todos os IDs, né, de acordo com o meu uso ali. Muito bom. Basicamente, essa aqui é a tabela de billing que a gente vai utilizar aqui nessa gravação. E aqui eu tenho a tabela de preço de lista dos meus SKUs. Então aqui eu tenho novamente o Account ID do meu ambiente aqui. Eu tenho qual que é o preço de lista e quando que ele iniciou esse preço de lista. E se ele, na verdade, a data de início, né, da vigência desse preço. Qual que é o tipo do SKU e qual que é o valor dele. Então, por exemplo, aqui ó, 55 centavos de dólares. O Premium All Purpose, ele é o SKU que está vigente agora, porque o End Time está nulo. Quando o End Time está nulo, significa que esse é o... Para esse SKU aqui, esse é o preço vigente. E aqui ele ficou vigente desde 1º de janeiro de 2013, que esse preço ele vem sendo esse aqui, tá? Então, aqui ele mostra exatamente essa vigência. Você tem o histórico também, por exemplo, enfim. E aí aqui você, basicamente essa é a tabela que a gente vai precisar cruzar para conseguir saber não só o valor na unidade DBU, mas também o valor em dólar DBU, que a gente chama que é o valor em dólar, né? Muito bom. Consumo de DBU por mês e por SKU. Então vamos gerar aqui a nossa primeira query, tá?
Então aqui eu tenho, basicamente, eu vou pedir para executar novamente. E aí eu estou fazendo uma análise de quanto que eu estou consumindo de DBU por mês e por SKU. Então aqui eu tenho basicamente aqui os meses, mês 6, 7, 8 e 9. E aqui eu tenho, né, cada corzinha dessa representando um SKU. Ou eu tenho o Premium All Purpose, então quando eu estou usando mais ali um ambiente de desenvolvimento, né, posso usar Premium All Purpose. Eu tenho o Premium DLT Advanced Compute. Esse daqui é quando eu uso o DLT, e aí eu usei a parte avançada do DLT até para gravar alguns vídeos ali sobre DLT. O Premium Jobs Compute, então basicamente toda a parte de jobs que eu agendo e que eu executo, ele executa aqui, eu posso executar aqui no Jobs Compute, é o que a gente recomenda. E eu tenho Premium Serverless SQL Compute. Eu basicamente uso essa região, West East, East West. E aqui ele tá, né, ele trouxe o SKU do Serverless, que já está disponível nessa região. E eu tenho também o Premium SQL Compute. Enfim, então basicamente aqui ele está trazendo quanto que eu estou consumindo, usando de dólar em cada um dos meses, tá? Então você vê aqui quanto que eu estou usando de dólar em cada um dos meses. E aí, o que que a gente tem aqui nessa query? Basicamente, eu estou pegando ano-mês. Então, a gente tem a data, que é essa usage date, né? Que é a data do uso. Eu peguei essa data, eu peguei a porção do ano dessa data, mais a porção do mês dessa data, transformei isso em string e eu fiz uma concatenação dessas duas porções com um tracinho aqui no meio, tá vendo? Então, e aí eu gerei isso daqui, ó, 2023-6, 2023-7, 2023-8, 2023-9. Então, basicamente eu montei essa data aqui, ano, mês, utilizando a parte de concatenação. Eu chamei tudo isso de ano, mês. Aqui eu estou trazendo o SKU também, além dessa data aí no formato ano, mês. E eu estou trazendo a soma da quantidade de uso de DBUs, que eu estou chamando de DBUs consumidas, né? E eu estou trazendo aqui tudo isso dessa tabela System Billing.usage. Eu estou agrupando por ano, mês e pelo nome do SKU. E eu estou ordenando por ano, mês ascendente, para ficar aqui na crescente. Então, com isso, a gente tem aqui a tabelinha de resultado, basicamente o ano, mês, o SKU e o quanto que eu consumi na unidade DBU, quanto que foi consumido. Se eu clicar em visualização, ele traz aqui graficamente e eu estou mostrando aqui que no mês 7 foi o mês que eu tive o maior consumo aqui do meu ambiente, tá? E os outros meses eu tive um consumo menor. Mas aqui é legal que você consegue já ver essa evolução de consumo por tipo de SKU mês a mês. Clécio, e se eu quiser ver esse consumo em dólar, né? Em DBU, não, difícil interpretar isso aqui, né? Se eu quiser ver isso em dólar. Então vamos lá. Essa aqui é a próxima query. Vai ser esse mesma análise, só que agora em dólar DBU. Então o que que eu fiz aqui? Ó? Peguei os mesmos campos, ano, mês, peguei o SKU, eu estou somando aqui as DBUs consumidas, eu estou pegando o preço de lista, que aí aqui eu já vou fazer um join, né? Vou cruzar a tabela de uso com a tabela de preço de lista. E aí eu estou fazendo aqui a multiplicação, né? Eu estou pegando aqui a soma da quantidade de uso vezes o preço de lista e estou chamando isso de total em dólar. E aí, basicamente, eu vou precisar cruzar duas tabelas, né? Então eu estou no from aqui, eu estou colocando um system.billing.usage, que é a tabela que eu tenho o consumo em DBU. Estou fazendo um inner join com o system billing com a tabela de preço de lista. Estou chamando aqui essa primeira de A, essa segunda de B. E onde o nome do SKU, né? Estou fazendo essa análise, esse cruzamento por nome de SKU. Eu estou fazendo um filtro em tudo que o preço de lista lá da tabela B, nesse campo, preço end time é nulo, ou seja, eu só estou pegando o preço vigente daquele SKU.
Até porque esse meu consumo, né, ele é todo desse ano, então esse preço, o último preço vigente, ele está vigente desde aí né, de um tempinho para trás, então eu não teve nenhuma situação onde eu, eu peguei ali uma janela de vigência que é anterior à vigência atual do preço de lista. Então, para mim, isso aqui atende. Mas basicamente eu estou pegando o preço atual, o preço vigente. Por isso que eu estou falando que o end date aqui do preço o preço é nulo. Eu não tenho uma data aqui no end date porque esse é o preço atual. Beleza? Então é importante colocar isso daqui, porque senão vai dar inconsistência na sua análise, porque cada SKU pode ter mais do que um preço, de acordo com a variação, né? Porque esse preço ele pode ter variado aí ao longo dos últimos anos. Então, eu estou pegando o preço vigente, o preço atual. E aí eu estou agrupando por ano, mês e SKU e estou ordenando por ano, mês. Então vamos lá. Então vou processar novamente aqui. Muito bom. Processei e aqui basicamente a gente tem ano, mês, SKU, quantidade de DBUs consumida, qual que é o preço de lista e qual que é aqui o valor total em dólar, né? Então, se a gente pegar aqui, né, 1,62 vezes 0,70 vai dar 1,30 e aí exatamente esse valor aí, 1,35, né? Se a gente pegar esse vezes esse, vai dar isso daqui. Então, nesse cenário aqui, no mês 6 de 2023, com Premium Serverless, eu gastei 1 dólar,13 aqui ah, nesse SKU específico, nesse mês. Então, aqui a gente já tem essa informação. Eu poderia visualizar isso aqui também, obviamente, uma visão gráfica, né? E aí aqui basicamente eu tenho ali quanto que eu gastei em dólar, né? Esse mês aqui eu gastei aproximadamente ali uns 15, mais de 15 dólares, aqui quase 20 dólares. Nesse mês aqui eu gastei menos de 5 dólares. Nesse mês aqui eu gastei menos de 2 dólares. E nesse mês aqui eu gastei aproximadamente uns 5 dólares. Então vocês estão vendo aí o quanto eu gasto aqui no meu ambiente para fazer esses vídeos aqui, tá? Então, a gente conseguiu aqui então cruzar a tabela de preço de lista com a tabela de uso e descobrir o preço por SKU por mês, o valor em dólares. E aí, essa parte aqui de SKU, né? Claro que eu tô trazendo todos os SKUs, mas você poderia também filtrar um SKU específico. Você poderia ver não só por ano, mês, mas você poderia ver por dia, por semana, por data, enfim. Você pode variar aqui as suas análises e as suas quebras de acordo com o tipo de análise que você gostaria de fazer. Mas vamos lá. Agora eu vou mostrar um pouco disso, né? Qual que é a tendência diária de consumo por SKU? Então, aqui basicamente eu estou trazendo a data, e aí a usage date, não estou mais trazendo ali aquele ano mês, estou trazendo a data em si. Estou trazendo o nome do SKU e qual que é a soma da quantidade de consumo, DBU, da tabela System Billing Usage, agrupando por data e SKU e ordenando por data. E aí a gente basicamente tem aqui, ó. Então eu tenho os consumos aqui. Eu tive um consumo aqui no dia 20, 19 de junho, dia 20 de junho, um pouquinho. Aí aqui eu tive um consumo no dia 8 de julho. Esses consumos provavelmente são todos nos dias que eu faço as gravações aqui, ó. Então aqui eu tenho consumos específicos de acordo geralmente ali, né, nos finais de semana, quando eu estou fazendo as gravações desses vídeos, ou algum dia da semana à noite ali, ou algum feriado, mas geralmente nos finais de semana. Então você vê que tem um pico aqui de, né, sobe e desce, porque geralmente eu gravo só nos finais de semana. Mas aqui a gente já consegue ver o consumo. Mais uma vez, esse consumo ele está em DBUs, né? A unidade aqui é DBU.
como que eu consigo ver esse consumo diário, não em DBU, mas em dólares? Aí a gente tem que cruzar com aquela tabela de preço de lista. Claro que se você criou uma outra tabela com os seus preços, com os preços que você tem, de repente tem desconto, alguma coisa nessa linha, aí você vai cruzar com essa outra tabela, né? Você vai cruzar com essa outra tabela e não com a tabela que essa padrão aí dos preços de lista. Mas aí é só você mudar o nome da tabela. Se você manter o formato lá dessa outra tabela que você criar, você só vai precisar mudar aqui o nome da tabela, né? E o nome do schema e do catálogo onde está essa tabela, mais a query, você vai poder aproveitar como sendo a mesma aqui, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Basicamente, eu estou pegando a data, o SKU, e aí eu estou trazendo a soma da quantidade de uso, chamando de DBUs consumidas. Eu estou trazendo o preço de lista. Aqui é max, mas ele só vai ter um preço de lista lá. Então ele vai trazer o único valor que vai estar lá. Só estou colocando a função porque a gente está fazendo um agrupamento aqui embaixo, tem que usar uma função. Aqui eu estou trazendo a soma da quantidade de uso vezes a, o preço aqui, né? Vezes o preço de lista. Estou chamando de total dólar. E aqui eu estou basicamente fazendo um join da tabela billing, System Billing Usage com a tabela de preço de lista, um inner join. Estou usando como referência o nome do SKU para cruzar uma tabela com a outra. E eu estou também fazendo aquele filtro, né? O preço de lista end time tem que ser nulo, ou seja, só tem que trazer o preço vigente daquele SKU. E estou agrupando por data, por SKU e estou ordenando por data. E aí, basicamente, aqui a gente tem o mesmo gráfico, só que agora eu conseguindo ver como é que está esse consumo em dólar mês a mês. Então, e para cada um dos meus SKUs, ó, consigo ver ali, ó, gastei $2 de All Purpose, $3 de DLT, enfim. E eu fui gastando ali, né? Gastei $1 de All Purpose no dia 15 de julho, 0,5 dólar de serverless, enfim, aqui eu tenho todo o meu consumo. Legal. Esse é um outro tipo de análise que é possível você fazer, né? Você pode fazer uma análise mensal de consumo por SKU, uma análise diária de consumo por SKU, analisando tanto em unidades de DBU, também analisando em dólar DBU, no caso em dólar. Agora, se eu quiser ver o consumo por job, então imagina que você agenda jobs ali, você tem jobs diários executando, você tem jobs de streaming. Se você quiser ver quanto que cada job desse está consumindo, como que a gente faz? Então, basicamente, a gente pega aqui no campo usage metadata.jobid, por que usage metadata.jobid? Vamos voltar lá na tabela. A gente vai ver aqui que a gente tem os metadados e a gente tem uma espécie de, né, um dado semi-estruturado aqui dentro. Então, em usage data, eu tenho o campo job ID, por isso que eu coloco. E aí eu consigo navegar nessa estrutura só colocando um ponto. Se eu tiver aqui, ó, usage data, ponto. Então, aqui a gente tem basicamente o job ID. Então, para eu navegar nessas estruturas, eu coloco o nome do campo, ponto. Job ID, no caso, eu consigo acessar esse valor. Quando o job ID aqui está nulo, significa que essa linha não é referente à execução de um job. Essa aqui foi provavelmente uma query, ó, porque eu usei um warehouse aqui, ó. Eu tenho warehouse ID, tá vendo? Então, o que que a gente tem que filtrar? A gente vai ter que filtrar tudo que o job ID não for nulo, porque aí eu garanto que isso daqui foi a execução de um job, de um processo agendado ali produtivo, provavelmente, tá? Então vamos voltar lá na query. E aqui a gente vai ter o consumo de DBU por job. Então, eu estou trazendo aqui o user de metadata.jobid, porque eu tenho um campo, de certa forma, ali semi-estruturado, onde eu posso navegar nessa estrutura. E aí eu estou trazendo aqui o job como o job ID e eu estou trazendo a soma da quantidade de DBU, né?
estou trazendo isso da tabela Billing Usage e eu estou filtrando tudo que o Job ID não é nulo, porque aí eu só trago as execuções referente a jobs que foram agendados ali no ambiente. É um consumo, não é um consumo interativo de desenvolvimento que você está ali trabalhando. É o consumo de jobs agendados que estão sendo disparados. Então eu trago tudo que o Job ID não for nulo, que significa que é uma execução de um job. Eu agrupo por Job ID e eu ordeno por DBU. E aqui basicamente eu tenho ó, cada um dos meus jobs e o quanto de DBU que eu consumi na unidade DBU para cada um desses jobs, tá? Então basicamente eu tenho isso. Se eu quiser ver por preço, Clécio, bom, aí vamos lá para a próxima query. Se eu quiser ver isso por preço, não. Se eu quiser ver isso em dólar, né? Então aqui basicamente, eu acrescentei um pouquinho ainda, aqui eu adicionei aqui o ano-mês. Então eu tenho o ano-mês, eu tenho aqui o Job ID, o SKU, eu tenho a soma do uso, DBUs. Aqui eu tenho o preço de lista e eu vou ter aqui a multiplicação da quantidade de uso vezes o preço de lista para eu chegar a quanto eu gastei o valor ali em dólar para cada um dos meus jobs. Então aqui eu estou fazendo um join da tabela Billing Usage com a tabela Billing List Price. Para esse join eu estou fazendo um inner join usando o campo aqui o SKU Name para cruzar uma tabela com a outra. Eu estou colocando um where, uma cláusula where, porque eu tenho que pegar tudo que o job ID não é nulo para eu garantir que só vai retornar ali jobs, processos, né, processamento referente a job. E o preço de lista end time é nulo, significa que eu sempre vou usar o preço vigente da minha tabela de preço de lista. E aí eu vou agrupar por ano mês e por job ID e por SKU, por nome de SKU e vou ordenar por total em dólar. Então aqui basicamente a gente já tem quais jobs nos últimos meses que eu tive o maior gasto, né? Qual foi o job que me gerou o maior gasto? Então aqui a gente tem esse job aqui que é o aqui eu estou ordenando por total US dólar 049, 043, 041 e 023. Então é isso mesmo, ó, esse job aqui 13.800, 508, 052, 7199. Esse é o job que me gerou aqui um gasto de 0,049 centavos. Então esse foi o gasto que eu tive no mês 6 para a execução desse job. E aqui eu tenho cada um dos outros jobs aqui, quais foram os jobs que me geraram o maior gasto aqui, tá? Então eu poderia criar uma representação visual disso daqui também, né? Então eu poderia basicamente pegar aqui meu gráfico, criar um gráfico de barras por Job ID. Poderia adicionar aqui na coluna de análise o total de gasto em dólar. E é isso. E aí eu já sei, por exemplo, qual o job que me gerou o maior consumo ali nos últimos meses, tá? Se a gente olhar aqui, mesmo, né, eu tenho aqui o 199, foi o que me gerou o maior consumo, que ele está aqui, ó. Então eu consigo ter essa visão de quais são os jobs que estão me gerando aí o maior consumo. Muito bom. Só que aí eu gostaria de reforçar só um ponto aqui com vocês, que é o seguinte: a tabela de preço de lista, se você usar essa tabela como referência, e se você filtrar um SKU específico, por exemplo, aqui, ó, Premium Jobs Compute, estou filtrando esse SKU, Job Cluster Premium. Você vai ver que eu tenho mais do que uma linha nessa tabela de preço de lista. Por quê? Por conta daquilo que eu falei. Esse SKU ele pode ter tido preços diferentes ao longo dos últimos anos. Então aqui a gente consegue ver quanto que ele era ali, né, lá em 2017, depois como que ficou isso em 2018 e de 2019 para frente, quanto é que está esse valor. Então aqui a gente tem. Por isso que eu sempre nas queries que eu estou cruzando a tabela de uso com a tabela de preço de lista, eu estou filtrando tudo que esse price end time aqui
é nulo, porque aí eu só pego o valor do SKU vigente, o valor do SKU atual, para cruzar e chegar no valor em dólar. Por isso que eu estou fazendo isso, porque eu posso ter vários preços aí ao longo dos últimos tempos, né? E aí pode dar problema na minha query. Se eu pegasse, por exemplo, o max price somente, ele ia pegar um valor errado, que era uma vigência passada, ele ia pegar esse 0,35. Então eu tenho que pegar tudo que o price end time aqui é nulo, tá bom? Outro tipo de análise que você pode fazer, análise por tags. E aqui eu estou fazendo um filtro, ó, Select Custom Tags from System Billing Usage. E aqui ele já traz para mim todas as tags que eu tenho disponíveis. Você vê que muitos dos processamentos que eu fiz ali eu não coloquei tag nos ambientes, nos clusters e tal, ou nos jobs. Mas aqui, ó, olha que legal, eu consigo colocar tag. Eu coloquei algumas tags aqui quando eu gravei a série sobre DLT. Eu até que criei uma tag aqui que eu chamei de série e o valor eu chamei de DLT. Então eu vou até começar a popular mais essas tags, porque depois eu consigo ver exatamente quanto que eu estou gastando. Essa parte de tags é legal, porque beleza, você pode ver quanto que você está gastando por ambiente, por cluster, etc. Só que às vezes você quer ter visibilidade de um projeto específico, de uma iniciativa específica, e se você coloca tag, ou de uma área específica, e se você coloca tags, você vai conseguir rastrear, porque muitas vezes uma área está usando mais do que um tipo de cluster, às vezes está usando um all-purpose, está usando jobs, está usando. E você consegue, quando você categoriza, você filtra o custo por tag, você vai conseguir ver o custo daquela área específica e todos os recursos, independente dos recursos computacionais que ela esteja usando. Então, é mais uma forma de você classificar e de você conseguir analisar esses custos quando você utiliza tags, né, essas tags customizadas. Legal. Então, vamos lá. Mostrar para vocês aqui uma análise por tag. Basicamente, eu tenho o nome do SKU, eu tenho a unidade aqui de uso, eu tenho a soma da quantidade de uso, e eu vou fazer aqui, vou buscar essas informações na tabela Billing Usage e eu vou filtrar tudo que a custom tag ponto série, né? Que é a tag série é igual a DLT. E eu vou fazer um agrupamento. Então vamos processar isso daqui. O cluster já tinha sido desligado, ó. Terminated, só que ele já está iniciando. Então você vê que quando eu estou usando o serverless, já ligou o cluster. E ele já está rodando, já me deu a resposta aqui, ó. Beleza. Então aqui eu consigo visualizar quanto que eu. Na minha. Quando eu gravei os vídeos da série DLT, eu gastei 1,30, 1 dólar e 30 de DLT e gastei 0,16 dólares de Premium Jobs Compute. Provavelmente eu devo ter agendado ali, disparado algum job quando eu estava gravando essa série e ele me gerou. Então você vê que, né, você pode usar mais de um recurso computacional e aí você consegue visualizar isso. Se você tem, o projeto tal está usando esse recurso. Você vai conseguir agrupar isso pelas tags. Legal. Outra query que você consegue fazer, claro que você vai poder fazer muitas outras queries. Aqui eu só estou trazendo alguns exemplos para ajudar aí a você já sair do zero, né? Nessa parte das análises aqui, dessas tabelas de billing. Aqui você pode fazer uma análise de crescimento de consumo. Então o que que eu fiz? Eu peguei os 6 primeiros meses do ano e como que foi o meu consumo nos 6 primeiros meses do ano por SKU e eu estou comparando com o meu consumo nos 6 últimos meses do ano. E eu estou colocando isso lado a lado. Para cada SKU, qual que é o DBU antes e qual que foi o meu DBU depois. E eu estou trazendo a minha taxa de crescimento em cada um dos SKUs. Poderia colocar isso por tag, por projeto, etc. Mas só para dar uma ideia aqui para vocês também que vocês podem analisar. Claro que talvez não faça muito sentido, pô, mas Clécio, claro que vai ter um crescimento, né? Os projetos vão crescendo, as equipes vão crescendo. Mas de repente você pode fazer uma análise mês a mês, né? Como está a tendência de crescimento mês a mês. Você colocar aqui um mês, né? O crescimento de um mês contra o crescimento do outro, enfim. Aqui eu fiz só primeiro semestre para o segundo semestre, mas
como um caráter de exemplo, mas aqui você pode fazer mês a mês também. Pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar, né? Só alguns exemplos de queries que vocês poderiam fazer para explorar esses dados da tabela de Billing. Se você quiser esse notebook, por favor me mande mensagem, pode conectar comigo ali no LinkedIn, Clécio Silva. Me manda uma mensagem e fala, Clécio, eu gostaria muito daquele notebook de billing, que aí eu compartilho aqui esse notebook com vocês, tá? Aí vocês já vão ter ali algumas queries, enfim, essas queries que eu montei, eu compartilho exatamente esse notebook com vocês. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.